Então vamos lá, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre o livro dos médiuns hoje. Sexta-feira, né? Livro dos médiuns. Antes nós vamos ler o Evangelho. E aí, Eliseu, você pode fazer a oração? Depois que eu terminar de ler? Posso sim. Tá, eu te aviso. Então, nós estamos no capítulo 10, no item 5, 6 e alguns mais, reconciliação com os adversários. É o capítulo 10, ele fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. Aí entra a questão do perdão, da brandura, né? De não impor nenhum obstáculo à reconciliação, né? E então vem essa orientação aqui de Jesus, né? Reconciliação com os adversários. Adversário não é necessariamente um inimigo, né? Adversário é uma pessoa que versa diferente de nós, né? Que pensa diferente. Ad pode significar isso, né? É diferente, oposto, né? Então ela versa, ela, vamos dizer assim, ela tem ideias diferentes. Não necessariamente é um inimigo, né? Mas normalmente todo inimigo é um adversário, na verdade, mas nem todo adversário é um inimigo. Às vezes nós começamos a conversar alguma coisa, somos adversos naquele entendimento, daqui a pouco a gente tá brigando, né? Vira inimigo, principalmente em questão de política e de religião também, né? Dentro da E futebol doutrina, também, né, Márcia? Dá até futebol, morte, né? É morte. complicado. Exatamente. E eles são adversários, porque eles nem se conhecem, como é que vão ser inimigos? Né? Nem se Então, conhecem. nem se conhece. Existe um bate-boca no futebol e tal, pessoas que não conhecem o outro. Eu já reparei isso, gente. Eles estão Sabe discutindo o quem quê? é? Nem conhecem. Exatamente. Não é? E também, né, a doutrina espírita, né, ela já está fazendo 165 anos, já está começando a ver interpretação daqui, interpretação dali, né? Uns achando que tem a hegemonia do conhecimento. E aí começa, às vezes, né? Quando a gente vê, a gente está, vamos dizer assim, bem irritadinho, né? Ou está irritando alguém quando nós vemos, nós estamos ali arraigado no nosso ponto de vista, não é? Então Jesus fala assim, ó: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus 5, 25 e 26. Mateus 5 é o sermão da montanha, né? Porque o sermão da montanha está Mateus 5, 6, 7. Então, a reconciliação hoje, na área jurídica, né, no direito, toda audiência, a primeira audiência, ela é de conciliação. O objetivo é que as pessoas entrem num acordo para que o juiz da causa não precise dar uma sentença. Porque depois que ele der a sentença, aí acabou o acordo. E aí, às vezes, num acordo, ambos os lados vão abrir mão de algum direito, mas, né? Então, há um adágio jurídico que diz assim: é preferível um acordo ruim do que uma boa demanda, né? Porque todo mundo perde numa demanda e perde muito, né? Principalmente perde saúde, perde vida.
Então, quando nós temos aí algum adversário, quanto possível, vamos procurar, pelo menos, não opor obstáculo à reconciliação, né? Porque, às vezes, a pessoa está vindo lá na esquina, ela está vindo na nossa direção, a gente troca de calçada, né? E para não, né, não topar com a pessoa. Então, mas, às vezes, você está vindo na mesma calçada, se você mantém ali, de repente tem um período assim que vocês ficam se olhando, você pode cumprimentar a pessoa, de repente começa ali um início de reconciliação. Quando ele fala enquanto estáis com ele a caminho, é quando ainda isso é possível, especialmente quando estamos na mesma dimensão. Porque quando nós mudamos de dimensão, é muito difícil encontrar as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Recentemente, eu tive um desdobramento, e assim, eu fui em algumas dimensões espirituais, e aí eu via as pessoas que iam desencarnando e onde elas iam ficando. Gente, é assim, se você está numa dimensão, é absolutamente impossível você, se você não tiver ajuda, alguém não te levar, pelo que eu vi, né, meu sonho. Eu fiquei até hoje estou meio assim mal, sabe, porque tinham pessoas que eu queria localizar e eu não conseguia, sabe. Então, aí lembrei também do livro, do André Luiz, Ação e Reação, em que tem um médico, eles estão no umbral, ele é um médico, né, tinha sido um médico, ele e o filho dele estão na direção dessa instituição ali no umbral, um posto de socorro, e eles estão assim há décadas, muitas, procurando por uma pessoa, uma jovem com a qual eles tinham compromisso e eles não a encontravam, né. Não encontravam de jeito nenhum, e eles queriam, planejar uma reencarnação, estava tudo planejado, mas eles precisavam encontrá-la. E então eles sabiam que ela estava na região umbralina, então eles vieram trabalhar ali para ver, mas mesmo nessas regiões existem muitas dimensões que estão interditadas umas para as outras, elas são incontáveis, é como você procurar praticamente, né, vamos dizer assim, procurar uma agulha no palheiro, né. Então, na verdade, essa expressão não é assim, procurar uma agulha no palheiro, mas todo mundo entende assim. Então vamos lá, item 6. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Lembra, nós falamos ontem do perdão, né? Doar mais. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Então, quando aplicado ao homem. Então, às vezes, um espírito inimigo que tem uma conexão de ódio, porque aí ele nos encontra com uma certa facilidade, porque há uma conexão. O ódio, ele prende as pessoas numa teia uns aos outros, muito mais do que o amor, né? Porque o amor ele liberta, o ódio aprisiona. Então, um inimigo ele encontra com facilidade o seu outro inimigo, né? Morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal,
esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, ele espera a pessoa reencarnar, porque aí vai diminuir o espectro onde ele vai procurar essa pessoa. Tem almas que reencarnam e elas vêm, como é que se diz, os espíritos colocam ela numa situação de difícil localização pelos obsessores, né? Elas ficam camufladas, às vezes num corpo muito doente, às vezes a pessoa está num corpo cheio de deficiências, e isso é para camuflar, para que a pessoa não seja pega pelos seus obsessores, para que eles não a reconheçam, né? Interessante isso. Então, é quando esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Então, aqui Allan Kardec já está aceitando a palavra possessão, viu? Que ele, no começo lá, ele utilizava a possessão, mas ele dizia que tinha subjugação, né? E a possessão, ela não era possível do espírito exercer absoluto controle sobre o corpo do outro, né? Mas depois, na Revista Espírita, ele disse que a observação dele fizeram ele mudar de ideia. Há casos em que, sim, o obsessor, ele passa a controlar todos os centros nervosos do obsidiado, né? O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e à qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, aquele que não perdoa também não se liberta. Então, o perdão, ele rompe o grilhão do ódio. Aquele que verdadeiramente perdoa, consegue depurar, né? Ele vai doando mais, chega uma hora que ele desconecta. Aí, nessa hora, ele não vai sofrer obsessão, mas se ele continua alimentando o ódio, né, então ele pode sim ser vítima de obsessão. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encaniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Porque é uma lei, né? A lei do magnetismo. Então, se você perdoou, verdadeiramente se desconectou, né?
Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, porque o que é a encarnação senão uma prisão, né? Enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. E aí, meus irmãos? Ô, Márcia, então, em todas as situações do perdão, ele é um remédio, né? Perdão é uma condição curadora, né? Você perdoa o próximo e se cura também. Sim, 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 sim. Perdoar verdadeiramente. É. Você se desconecta dele, porque o ódio, ele faz essa conexão magnética. E aí, você é facilmente localizado pelo, né, seu adversário, porque vocês estão conectados. Ele te localiza facilmente. E você também fica absorvendo as energias que vêm dele, porque fica, né, uma via de mão dupla. Né? O ódio faz isso. Agora, aquilo que nós vimos ontem, essa desconexão, ela não faz assim, do dia para a noite. Começa devagar, né? Você vai primeiro pensando, né, na oração, né? Orando por você, para que Deus te fortaleça. Fazendo o que em neurolinguística chama ponte ao futuro. Então, a ponte ao futuro é você imaginar, porque como é uma pessoa que está a caminho com você, você com certeza irá encontrá-la. Às vezes é alguém do trabalho, você encontra com facilidade, alguém da família, né? Alguém do centro espírita. Então, você vai encontrar essa pessoa. Então, você vai fazendo sempre uma ponte ao futuro. Você faz uma meditação e você imagina a cena de você encontrando essa pessoa e como que você vai reagir, nem tanto externamente, mas internamente. Você também vai elaborar as várias situações que podem acontecer e como que você vai, aí não é mais reagir, aí é agir, porque aí você já está usando o teu lóbulo frontal, ele já está, vamos dizer assim, te auxiliando nisso, porque você não está diante do fato, você ainda não teve a sensação, porque a sensação quando você encontra um desafeto, um adversário, ela é tão forte que você não consegue pensar, né? A gente sempre fala isso, não consegui pensar, a hora que eu vi, já tinha falado. A hora que eu vi, já tinha saído. Mas se você fez uma ponte ao futuro, se você imaginou a situação antes, então você vai saber agir dentro daquilo que você vai dar conta, porque também não adianta você estabelecer né, uma meta ali que você não vai alcançar. Então, cada vez que você vai conseguindo, isso vai sendo uma vitória, você vai depurando esse sentimento, essa sensação, né? Porque sentimento já é uma coisa pura. Você vai depurando essa sensação e a cada vez ela vai menos se tornando doída, dolorosa, né? Então é isso. Falando de mim, né, que a gente sempre fala da gente, existem situações que eu acabo ficando nelas, né, para, como eu disse ontem também, para tentar trabalhar em mim, né, mostrar outra face, mostrar que talvez, será que a pessoa me enxergou, né, tudo que eu posso dar, não só o meu lado que ela não gostou, né, e às vezes eu procuro fazer isso,
Mas às vezes acontece de os próprios amigos espirituais, eles dizem assim: "Tá bom", sabe, "não há mais necessidade de você continuar nessa empreitada", porque assim, conforme eu vou fazendo isso, aquilo vai realmente saindo do meu coração, né, vou entendendo, e aí chega um momento em que realmente eu sinto que está tudo bem comigo, mas eu sei que não está bem com a outra pessoa, então às vezes eu continuo, e já aconteceu deles dizerem assim: "Não, agora deixa isso para acontecer", não é ao acaso, que o acaso não existe, né, mas que esses encontros venham se dar agora, ou por iniciativa das próprias pessoas, né, dos outros, ou porque aquela coincidência da vida, deixa acontecer, porque vai começar a haver um desgaste desnecessário nosso, né, então aí, aquilo que a gente fala, às vezes, a pessoa não deseja mais a nossa companhia, então a gente se afasta, né. Mas se afastar dessa forma, sem que seja, não quero ver fulano nem pintado, né, nunca mais. Enquanto a gente estiver nessa vibração, nós temos que, aparecendo as situações, nós temos que dar conta delas, e para isso a gente tem que planejar antes, usar o lóbulo frontal. Entendeu? Fazer ponte ao futuro, dar distância focal. Olha, o dia que eu encontrar com fulano, como que vai ser, né? Como que eu vou agir, né? E é difícil, né, a gente planejar, porque a gente vai pensando, e se falar isso, se falar aquilo outro, né? E aí nós vamos fazendo um treinamento sem que haja necessidade de ocorrer mesmo aquela situação, porque o nosso cérebro, ele vai entender que nós estamos vivendo a situação, né? E com isso, nós vamos nas orações, sozinhos, nós vamos depurando as sensações, sem às vezes ter que passar, né, por vexames e humilhações desnecessárias. Não é isso? Então, é isso. Deu para entender mais ou menos? Tem mais alguém que quer? Deu para entender, sim. Eu sim. Falar mais Mais ou alguma, menos não, está tudo muito claro. né? Então é isso. Eliseu, você faz oração? Faço sim. Queridos irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial e agradecer. Deus Pai, é amor, bondade e misericórdia, Senhor Supremo de todo o universo, Criador de todas as coisas. Queremos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, pela vossa misericórdia, encontrar nossos amigos, estudar o Evangelho, estudar a vossa palavra. Só temos que agradecer, Senhor, por tudo, as bênçãos que o Senhor tem nos dado a todos nós, que pudermos conduzir nossas famílias, nossos filhos e netos em um caminho em direção a vós, Senhor. Que possamos, na nossa jornada, Senhor, reconciliarmos com aqueles a qual criamos alguma atrito, alguma dificuldade, alguma inimizade, que possamos perdoar e ser perdoados, Senhor. Ilumine nossos corações, guardando o nosso caminho do mal, Senhor, para que nós não caímos em tentação. Sabemos que o Senhor é justo e bom. Só temos que vos agradecer todos os dias e todo segundo de nossas vidas. Fique conosco, Senhor, e ampare todos aqueles que necessitam nesse momento de ajuda. Agradeço pelo pessoal, amigos nossos, que está nessa reunião,
Que o Senhor abençoe a família, os filhos, os amados de cada um, e abençoando suas casas, e que a paz sempre esteja vivendo entre eles, e que o mal não faça morada por perto. Entregamos em suas mãos, ó Pai, todo o nosso amor, todo o nosso destino. Guarda-nos de todos os males. Perdoa nossas dívidas, Senhor. Fique conosco, hoje, amanhã e sempre. Muito agradecido, Senhor, por tudo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos continuar os nossos estudos do livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural. Igual eu falei, né? A divisão do livro dos médiuns, ela é meio... Ó, capítulo 2, aí vem item 7, né? Ele dá uma sequência do item do capítulo 1 e tal. Então, tá falando, ele continua com o mesmo raciocínio sobre os espíritos, os atributos dos espíritos, não é? E mostrando que existem muitas leis que nós não conhecemos, que são leis naturais, né? Mas não são conhecidas e nem por isso são sobrenaturais, que existem fenômenos que são típicos do mundo espiritual, por exemplo, uma mesa que comece a girar sozinha, como que ela vai fazer isso, né? Como que ela vai anular a lei da gravidade, não é? Então, Kardec diz, ó, nós não sabemos como isso acontece, mas aí ele fala, né? É do balão, né? Que é pesado e consegue anular a lei da gravidade e subir, né? Então, ele diz assim, ó, para nós não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que por agora podemos dizer. Então, tudo, vamos dizer assim, tudo que você pode pensar é possível. Tudo que é pensável é possível. A questão é que às vezes não é oportuno, não está na hora, e às vezes não existe ainda, a ciência não avançou o suficiente para que aquilo possa se dar. Não temos ainda o conhecimento suficiente para compreender como que aquilo acontece. Imagina um avião, né? Como que ele fica lá em cima, né? A gente fica só olhando, né? Então, aí ele está aqui contra-argumentando, não é? Porque o Kardec é muito paciente. E naquele tempo ele tinha que ser mesmo, porque ele ainda estava elaborando a doutrina espírita, né? Ele ainda estava codificando ela, então ele tinha que realmente ter muita paciência para poder responder a tantas objeções que faziam a ele, né? Então ele diz assim, ó, se o fato ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuís a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Vem os que fazem as objeções. Far-se-ia mistério aqui uma demonstração completa que, no entanto, estaria deslocada e, ao demais, constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Ele está dizendo que que isso já está dito e está diluído, né?
em todo o ensino que ele já conseguiu trazer. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Está falando, né, da existência dos espíritos, da possibilidade deles se comunicarem conosco. É sobre isso que ele está falando. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria deve estar a causa que os produzia, e de que, não sendo essa inteligência dos assistentes, o que a experiência atesta, ou veja, já havia tido muitas provas de que havia respostas que estavam muito além do conhecimento das pessoas que estavam na reunião, né? Então, de onde vinha isso, né? Havia de lhe ser exterior, pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Lembra, né, aquelas brincadeiras que as crianças faziam até pouco tempo do copo, tem gente que ainda faz, coloca um alfabeto, põe um copo, aí as pessoas ficam em volta da mesa, põe o dedo assim em cima do copo, aí faz pergunta, o copo vai indo nas letras. A gente não recomenda que isso seja feito, porque lógico que você vai atrair espíritos zombeteiros, né? Esse tipo de espírito vai atrair espíritos brincalhões e às vezes obsessores, que vão dar respostas que vão te perturbar, não é? Então, às vezes a pessoa procura médiuns também, que são pessoas que têm mediunidade, são assessorados por espíritos bem primários. Ô, E aí, Márcia, oi, uma cidade próxima daqui, acho que tem 106 quilômetros, chama Curvelo. Uma moça, não, um rapaz, a faculdade que tem lá, suicidou. Um grupo de universitários fizeram essa brincadeira na casa de uma amiga. E houve um comentário, assim, que era um fato da família desse rapaz. E ele cometeu suicídio. Porque foi revelado para ele que ele era adotado. nossa, e ele não Então, sabia. não sabia. E ele já era uma pessoa, assim, um tanto quanto revoltada por ser diferente em cor. Família clara, Ele um já pouco se sentia, né? já se Ele sentia. sabe. É, ele foi para casa, inclusive ele morava num apartamento, num prédio, no terceiro andar. Ele amarrou uma corda na maçaneta da porta do quarto e se jogou pela janela. Os colegas chegaram mais tarde, já viram ele pendurado pela janela do quarto. Essa brincadeira. E minha filha Pois é. ficou sabendo desse fato e perguntou para mim. Eu falei, pois é. Porque, na realidade, Camila, os primeiros a entrar numa brincadeira dessa são os espíritos zombeteiros. São. E são. Então, você não vai saber definir um médio equilibrado numa brincadeira dessa, ele não faz. Não. Ele não faz. Então, a propensão, a possibilidade de vir o espírito zombieteiro e trazer um transtorno, uma situação difícil como foi, é 90%. Então, Sim. essa é uma brincadeira que acontece em filme. Muitas pessoas assistiram, tem 2 filmes que tem essa brincadeira, na verdade, e isso é sério. Isso é muito sério. Muito. Muito. Espera meia-noite, faz da lua cheia, alguns momentos do quais a natureza até interfere, né? É. Sim. Então, como Magnetismo da Lua. isso Sim, é assim. E é complicado. principalmente, veja só, né? Hoje, que todo o conhecimento espírita já está escrito e posto, não há nenhuma razão para esse tipo de, né, de experiência. E mesmo nós temos que evitar experiências que vêm de revelações, né? Pessoas que cobram para fazer revelações.
põe cartas nessas coisas, porque essas pessoas, né, a assessoria delas não é de almas nobres, com certeza não é diferente, às vezes, né, daquelas antigas benzedeiras. Tem benzedeira hoje em dia também, pessoas que dão, né, dão a sua... amam, né, elas são almas boas, mas toda a revelação muito, né, muito, assim, forte, é um mal, né, porque não é à toa que aquilo está velado, né. Então, Então, é o caso do rapaz. do rapaz. Ele já tinha uma situação constrangedora para um tom de pele. Foi revelado dessa forma para ele, ele já tinha uma propensão de rebeldia, o Já espírito zombeteiro sabia da situação, da condição íntima é, dele. Olha o que aconteceu. na verdade, eles planejam, né, tudo isso. Deve ter sido Não tudo muito é uma planejado. oportunidade, não é? Pois é. Então é isso, gente. Então Kardec continua, né. Assim foi que, de observação em observação, né, então ele usou o método da observação, um método científico. De observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que este ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Lembrando que sempre pode se tornar visível pelo espírito, né? Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua mais simples expressão. Então, aquilo não é mais maravilhoso, não é mais sobrenatural, é apenas uma pessoa que vamos dizer assim, tinha uma roupa amarela na luz do sol e com fundo preto, então ela era totalmente visível. E daqui a pouco essa pessoa, ela está no escuro com uma roupa preta, né, e um fundo preto. Ninguém vai ver ela, está invisível, mas não significa que ela não está ali, né. Então a modificação da estrutura, né, da luz, ou seja lá do que for, torna a pessoa invisível. Modificando alguma coisa nessa estrutura, pode vir a ser visível. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. Não é? Então, eles são invisíveis, eles têm um revestimento, e esse revestimento, né, esse corpo, essa mão deles pode atuar na matéria? Vai depender, né, vai depender aí dessa natureza. Quanto mais o espírito é evoluído, mais difícil é ele ter ação sobre a matéria. Cada vez é mais sutil, mais difícil. Então, ele vai necessitando, para poder transmitir algumas informações, de espíritos mais próximos de nós. Por isso também que os videntes, os espíritos que eles veem, que vê assim, espírito mesmo, normalmente são espíritos muito próximos da crosta, bem materializados, porque os espíritos superiores, eles vibram numa energia tão rápida que a gente vê às vezes um facho de luz, não vai enxergar, né? É inteligente essa ação porque ao morrerem eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesmo. Então a inteligência é a própria essência do ser, né? É o princípio inteligente.
Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos, né? Normalmente, quando a pessoa tem alguma ideia, tem uma imaginação, ela imagina como seria a vida em Marte, como seria não sei o quê, e não sabe nada ainda de lá, ela cria um sistema para explicar o que ela supõe que seja algo. Então, aquilo é um sistema. Ou ela elabora uma hipótese. Olha, por hipótese, nós supomos que pode acontecer isso. Isso é por hipótese. Então, você cria a hipótese e você vai atrás dos fatos para comprovar a sua hipótese. Quando você comprova a sua hipótese, ela vira uma tese, certo? Mas primeiro você elabora a hipótese. Então, esse é um método. Só que, no caso do Kardec, foi diferente, né? Não é uma hipótese imaginada para explicar os fatos, assim como a igreja imaginou o inferno, imaginou o céu, para explicar para onde que a pessoa ia. Eram hipóteses, aquilo não eram teses, né? E pior, virou dogma, né? Virou algo que você não podia discutir, até porque, como não tinha como comprovar, vira um dogma. No entanto, a existência... Você tinha que aceitar aquela imposição, porque não tinha como provar. É um dogma. Dogma é tudo aquilo que você não tem como provar. Então, aquilo é uma hipótese que você cria para explicar equações da vida. Eu vou dar um exemplo de um dogma que tem no Espiritismo, a reencarnação. A reencarnação é um dogma. Porque a reencarnação, por que ele é um dogma? Porque nós ainda não conseguimos provar cientificamente a reencarnação. Em que pese já existirem muitas provas aí, né? Estão se aproximando, mas ela ainda é um dogma. Mas o que acontece com o dogma da reencarnação? Quando você pega a reencarnação e coloca na equação da sua vida para explicar, por exemplo, o teu sofrimento, você resolve essa equação, entendeu? Deus é um dogma. Mas, quando você coloca Deus para explicar, por exemplo, a origem do universo, você resolve isso, entendeu? Então, aí não é uma hipótese, porque você não tem como provar isso, né? Isso é um dogma. Então, no caso dos espíritos, ele diz assim, né, que a existência dos espíritos é o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Então, a observação, né, ela foi trazendo à luz os fatos, não é? Ela foi provando que os espíritos existem, né? Foi provando a ponto de hoje não haver mais nenhuma dúvida disso, né? Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se. Por exemplo, essas observações, elas foram criando uma massa crítica que a matemática vai chamar da estatística. Estatisticamente, aqueles fatos foram se repetindo de tal forma que a própria estatística matemática diz que aquilo tem que ser daquele jeito, né? E a estatística é um meio de comprovação. Dignem-se de apresentá-la os que pensem em poder dar desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos
E então será possível discutir-se o mérito de cada uma. A questão é que quando você apresenta um fato espírita ou espirítico, por exemplo, uma aparição, um fenômeno espírita, um fenômeno espiritual, a explicação que o incrédulo vai dar para aquilo, ela é tão absurda, ela é tão mais absurda do que você simplesmente aceitar que existe espírito. Porque ele dá uma explicação tão fora da matemática, tão fora da estatística, tão impossível de acontecer aquilo que ele está falando, é como você falar, né, a igreja que acredita na ressurreição do corpo, né? A ressurreição é um conceito filosófico, é a alma que ressuscita, ou seja, ela se torna uma pessoa nova, né? Ressurreição significaria isso. Mas não a reencarnação, né? A reencarnação é diferente. Então, eles dizem que sim, que vamos ficar dormindo por toda a eternidade, né? Olha que tese, né? Que teoria, né? Nem é teoria, né? Que hipótese. Vamos ficar dormindo e lá na frente o nosso corpo vai ressuscitar. Então, essa explicação, sim, é maravilhosa. É sobrenatural. Está fora da lei da natureza, né? Muito mais fácil você falar que nós temos 2 corpos, um corpo fluídico, vai para o mundo espiritual e depois ele retorna e consegue, através da reencarnação, compor um outro corpo. Pronto. Essa é muito mais lógica do que a outra. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, né, os materialistas, tudo o que não pode ser explicado pelas leis de matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Então, a pessoa, para ela, o universo começa e termina na matéria, né? E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição, né? Se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria um tecido de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem no baixinho, e julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças para que se tornem ajuizados, ou seja, o povo precisa de uma religião para poder ficar na linha, né? Ora, uma de duas. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Não é? Então, toda religião se funda na existência de um princípio espiritual. Existem aí as diferentes explicações para como que esse princípio se manifesta, mas toda religião ela é espiritualista, né? Então, vamos ver mais um item. Deixa eu ver até onde que dá para a gente ir. Dá. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista. Porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam ipso facto a existência da alma. Então, materialista, ele não vai admitir que exista alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências. Perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem
com que o cobrem, a de uma pretensa filosofia racional. Então, eles inventam uma filosofia racional, mas se você for cascavilhando essa filosofia racional, você vai chegar, não tem como, né? Lançando a conta, porque filosofia é aquilo, né? É uma forma de elaborar o raciocínio. Então, se você começa a raciocinar junto com a pessoa, por mais racional que seja essa filosofia, chega um momento que ela tem que parar numa causa, e aí, atrás dessa causa, vem o quê, né? Lançando à conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, são, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião pré-concebida, que os torna impróprios para julgar lisamente do espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo que não seja material. É o padre Quevedo, né? Imagina um padre. Lembra que nós falamos ontem dele, né? Padre Quevedo. Então, ele... padre, e ele... O argumento dele era materialista, né? E assustador, né, Márcia? Assustador. Quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma? Dar-se-á, sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias. Aí vem também, tem aqueles que não acreditam em nada e tem aqueles que acreditam em tudo, né? Os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, sistema. Aí cria um sistema para explicar um negócio, aí inventa um negócio maravilhoso, demais da conta. Quem o supuser demonstrará bem minguado conhecimento do espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. Eles não estão prestando atenção nessas pessoas que estão elaborando sistema exagerado dentro do espiritismo, né? O de que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. O materialista, ele está tão tranquilo nessa vida material, desfrutando, até o dia que ele fica doente, bem lascado mesmo, né? Aí, com tempo, em cima de uma cama, aí ele dorme, começa a ver o mundo espiritual, porque não tem como, é da lei, a pessoa, quando ela está bem doente, os laços se soltam, ela tem acesso mais rápido ao mundo, aí ela, nossa, o que é isso, né? Então, chega uma hora que não tem como, né? Mas, enquanto ele está ali saudável, ele está vivendo das sensações, né? Sensação é prazer, né? É relação com a matéria. Enquanto ele está ali nisso, tá tudo bem. Tá ótimo. Lá vou perder tempo de ir na missa no domingo, de ir no centro espírita não sei que hora, de atender pobre no meio da rua. Não, vou cuidar aqui do meu conforto, né? Das minhas viagens de fim de ano, né? Vou estudar esse negócio aí, não. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Então, eles já falam isso é absurdo e pronto. E justificam a sua própria negligência, porque é uma negligência, né? A pessoa não ir procurar ir mais a fundo a algo que é tão importante para ela, né? Saber da vida futura, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, né? Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o espiritismo é absurdo para eles, né? E consideram sem apelação esta sentença. Não, isso aí... Ai, Márcia, essas coisas aí que você acredita, isso tudo é bobagem da sua cabeça. Tal, você é muito ingênua. Sabia que eu já escutei tanto isso? Ai, Márcia, você é tão ingênua, eu fico olhando para você, tenho uma pena de ti. Se eu sou ingênua, acham que... Disseram isso para você?
Muitas vezes. É que eu tenho uma cara assim, sabe? Uma cara e um jeito de andar assim, eu falo: "Gente", eu come menina, você não tem noção não as coisas que eu já passei. Assim, no começo da minha carreira, imagina, né, eu cheguei aqui em Rondônia aos 22 anos, eu já era advogada. E aí eu ia no fórum, e assim, normalmente, eu tinha que ficar provando que eu era advogada, sabe. Porque eles não aceitavam que isso pudesse ser. Então, e aí eu me acostumei com isso, as pessoas às vezes eu vou dar um argumento, aquilo que fala, né, já tem o fato de ser mulher, né, quando uma mulher vai falar uma coisa ou fazer algo, né, Sim. ela tem que matar 10 leão para provar que ela consegue matar uma pulga, não é? Não é? Verdade, verdade. Aí imagina, né, você, nessa área, né, da doutrina em que tem tantos detratores, aí você é mulher, você tem uma cara, assim, de pessoa ingênua que Você é de outro estado, lá do Paraná, veio para cá, para não tem Rondônia. que conhecimento que você tem e sim, e até hoje em outros lugares, né, às vezes chego, assim, num grupo, percebo, mas, aí eu fico olhando, né, fico Eu quieta. tô rindo de você. Não, na área jurídica você não tem noção. Teve uma vez, aconteceu isso. Eu estava numa reunião, né, uma pessoa, e a pessoa sabia que eu era advogada, tudo, aí eu estava expondo o negócio juridicamente, sabe. Aliás, nessa época eu já era uma advogada e aposentada, né, então, quer dizer, já tinha muito tempo de advocacia. E aí, expondo ali e tal, né, aí depois e cheio de argumentos, argumentos sólidos. Quando terminou a reunião, a pessoa falou assim: "Ah, Márcio, gostaria que você viesse amanhã, porque eu quero trazer uma pessoa para a gente conversar melhor a respeito disso e tal". Falei: "Tá bom, né". Aí no outro dia eu fui, aí sabe o que que ele tinha feito? Ele Hum. tinha chamado um advogado. Deus, pra te confrontar? Tinha chamado um advogado para o advogado ensinar eu aquilo que eu estava falando, entendeu? Me orientar melhor. Falei assim: "Não, eu trouxe esse nosso companheiro aqui, porque Meu ele Deus do conhece bem céu. esse assunto e tal". E aí eu fiquei olhando, né, e aí eu falei: "Tá bom, tá bom". Aí fiquei escutando, o que que eu ia fazer? Você entendeu? Então, no espiritismo também acontece isso. Às vezes você tem que pegar umas teses, eh bem científicas e a pessoa acha que você não seria capaz, né, daquilo. Então vamos lá. Então aí ele vai assim, ó: "E considera", então esses materialistas, eles consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Médard, dos fanáticos de Cevenas ou das religiosas de Ludum, chegaram à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. Não, realmente, tem muita gente, não é, que é embusteiro, né. Tem muita gente que é um, vamos dizer assim, um aventureiro, ele tá ali, né, mentindo, mas isso tem em tudo, né. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do espiritismo, né? Terão seus adeptos negado que o charlatanismo há explorado em proveito próprio alguns fatos? Com certeza o charlatanismo existe e está aí, e cada vez mais, né, cada vez mais. Que outros sejam frutos da imaginação, também ninguém nunca negou isso. Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo, também.
Tão solidário é ele com as extravagâncias que se cometam em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Então, abuso existe na ciência, existe na religião, existe em todo lugar. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são as facções. O mesmo fora julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias, né? Tragédias é um tipo também de literatura, né? Que é romanceada e tal. Então são esses os Uma argumentos aí. tragédia romanceada é Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, Ué, exatamente. por Então amor. você não, né? Então, você não vai ali pegar aquilo como aquilo sendo uma verdade. Aquilo representa, vamos dizer assim, aquele momento que o pessoal estava vivendo, algumas coisas, mas aquilo não é a realidade, né? É. Então, é isso, meus queridos. Ô, Márcia, passou 1 minuto aqui já, tá para encerrar. Mas Tem uma religião evangélica, é a Assembleia de Deus. sim, Aqui em Três Marias, né, eu conheço muita gente da Assembleia. Jesus está voltando. Vamos aguardar o momento do juízo. Jesus está voltando. O que é isso, Márcia? Porque para mim, ele já veio. Para mim, já, ele é o Espiritismo. sim. Ele segue o Antigo Mandamento. Moisés, etc. Eles estão ainda no deserto. Parece que eles não evoluíram. Eles aguardam Jesus vir de corpo, né? Se corporificar na terra, fazer esse julgamento, né? E eles esperam também aquilo, né? As pessoas vão ressuscitar, os que estão dormindo. Inclusive, tem espíritos desencarnados que ficam dormindo, eles não conseguem acordar, porque eles condicionaram, né? Que tem que ficar dormindo, e é uma dificuldade grande para despertá-los por conta desse condicionamento da religião, né? Mas Jesus, Jesus ele já veio pelo seguinte: existe uma marca de refrigerante que é a mais conhecida da Terra, né? Que é a Coca-Cola, né? Ela não é o refrigerante mais conhecido, ela é a marca mais conhecida da Terra. Uhum. Então eles têm por meta que a cada 4 minutos, no máximo, você, Ivone, veja o símbolo da Coca-Cola em algum lugar. Você vai ter que ver. Hoje eu tive que sair, nossa Deus, carro, caminhão antigo, todo decorado de Natal, da Coca-Cola, assim, não pode supermercado, esse carro é tão antigo, e placas, sanduíche, tudo tem uma Coca. Filme, tudo. Filme. E também, e mais, eles colocam nas películas, porque as películas são várias, né? Você sabe, o movimento se dá porque são várias fotografiazinhas, né? Isso. E aí passa rápido, dá um movimento. Entre uma e outra, tem um símbolo ali da Coca-Cola. Aí, normalmente, a pessoa, ou seja do que for, esse é um estímulo. Você vê como que nós somos hipnotizados, né? Aquilo que a gente falou do cuidado que o espírito de consumo, né, traz para nos despertar desejo. Então, você enxerga aquilo, mas o teu subconsciente vê, mas o consciente não viu. Você sai dali e vai tomar uma Coca-Cola, comer um sanduíche, entendeu? Do cinema. Então, é a marca mais conhecida. Ela só perde para o nome Jesus. Olha que coisa linda. Só perde para Jesus. Jesus é o nome, é a marca mais conhecida. O que mais tem livros escritos sobre ele. Tem filósofo, tem ninguém. Sobre o qual, tanto detratando, não detratando, falando bem, falando mal, né?
Nossa, que interessante. Meu É. Deus, Então muito Jesus já interessante. voltou, ele já está aí, né. É. Então, assim, eu tenho amigos da igreja evangélica, né, eles têm aquele ceticismo, aquele cabelo, né, não pode, eles trabalham com pessoas evangélicas. Aqui tem um supermercado Hermon, tem um hotel Hebron, são de evangélicos. E lá, só proprietários são evangélicos. Só trabalha gente, pessoas evangélicas. Tem escola também, do pastor, pastor Geraldo com a pastora Arlete. Só funcionários evangélicos. Parece uma seita, com todo respeito. São pessoas maravilhosas, né? Aí Sim, eles trabalham muito a questão do comportamento social, né. Isso é o que eles mais trabalham. E o que que acontece, né, o que eu sempre tenho falado, né, na igreja evangélica eles não sabem, mas eles permitem que a energia acumulada, energia magnética, ela consiga ser canalizada, né, como se tivesse um fio terra ali, entendeu? As pessoas vão e elas conseguem ali fazer aquela catarse, fazer aquilo que a gente falou, a manifestação espírita acontece com eles. Então, com isso, porque é Deus, ele está em tudo, né. Então, quando o espiritismo aqui, os movimento espírita, né, ele bloqueia a mediunidade e outras religiões abrem os canais para que a mediunidade flua, Uhum. isso é uma razão pela qual eles estão sempre muito cheios, né, porque eles conseguem resultados. Sim, porque a grande maioria dos nossos problemas tem a ver com a mediunidade em desequilíbrio, entendeu? Então, aí, eh, o Consolador que veio, né, para trazer essas verdades, ele, ao fazer isso, né, de engessar a mediunidade, está praticamente fechando as portas do centro, porque ele traz um conhecimento que exige que a pessoa realmente se debruce sobre ele, não é? E e aí, tudo mais que essa religião oferece para as pessoas, tudo mais, né, que essa religião oferece, fica, vamos dizer, quando ela vai somar, ela então, ela só tem que acreditar naquelas coisas ali que são meio esquisita, mas está resolvendo tantos problemas dela, problemas materiais mesmo, problema de loucura, problema de obsessão, problema de tanta coisa, que ela prefere então acreditar às vezes num absurdo, porque ela fala assim: "Ah, mas se eles já me ajudaram em tanta coisa", entendeu? Aí ela segue nesse raciocínio também, É verdade. não é? Né? É isso aí, gente, Eles mas ficam então presos a esse condicionamento. ficam presos, por quê? Porque tem outras questões deles que estão sendo resolvidas e muito bem resolvidas, É, né. Ao verdade. permitir ao permitir o desaguar das energias mediúnicas, do ectoplasma, das coisas, e eles permitem isso. A Igreja Católica também através dos carismáticos, né, Ah, também, é, minha irmã é mesma coisa. carismática. Mas, Carismático, da passe, tudo. fala em línguas, tem uns Fala em negócios. línguas, Uhum, incorpora. é, Entendeu? Quer uma sessão de descarrego maior do que essa? Não tem, não tem. né, amiga? Então é isso. E você faz oração para nós? Faço, faço sim. Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, que tudo sabe e que tudo pode. Agradecer pelo momento que a Bruna, que a Bárbara esteve na médica dela. Agradecer a conscientização da Bárbara de acolher esse espírito em seu ventre, cuidar e zelar até o momento que ele tenha que cumprir
a sua missão aqui. Senhor Jesus, cuide da Bárbara, acalme-a, conforte-a, console-a. E a esse espírito que foi concedido a ela ser mãe, que ele tenha as melhores vibrações da família, que ele receba nossa energia, o nosso carinho, porque ela, uma menininha, ela já é muito amada. Senhor Jesus, eu peço pelo meu filho, com sua extrema sensibilidade, tem sonhado com a avó. Eu peço para que o Caio se acalme, que ele busque em preces, em orações, a aceitação desse laço material, na condição que ele aprenda que os laços efetivos não se desfazem. Querido Mestre Jesus, encaminhe as melhores vibrações de paz, de amizade, de respeito, carinho e tranquilidade aos nossos amigos aqui presentes, e possamos ter todos uma noite de descanso físico, mental, e na condição, Senhor Jesus, de espíritos, possamos trabalhar e ir de encontro àquele que necessita de amparo, de afago, de amor, de um sorriso e de um abraço. Senhor Jesus, cura todos os corações feridos pela guerra, pelas invasões de território. Jesus, por favor, acalma o homem ambicioso, o homem dominador, o tirano. Controle-o, Senhor Jesus, na sua condição poderosa e magnânima. Acolha aquele, Senhor Jesus, e leva as melhores vibrações de amor que não puderam estar conosco nessa reunião de hoje. E agradecer porque estão aqui conosco, os espíritos benfeitores. E eu peço, com muito carinho, com muita humildade, que ampare os coordenadores do grupo social, que ampare a Casa do Caminho, que possa, Senhor Jesus, em seu nome, doar-se o melhor, dar-se, acolher, amparar, alimentar o espírito e a matéria, de acordo com a sua necessidade. Que possamos, Senhor Jesus, perdoar mais e não percamos a oportunidade de abraçar. Obrigado, Senhor, por esse estudo de hoje. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Que assim Deus. seja.